Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, quarta-feira, 16 e 17, 30 de 3 de 2022. Eu inicio os trabalhos desejando saúde e paz a todos, muito sucesso, que a Top Traders possa fazer a diferença na sua trajetória na renda variável. Pessoal, ontem eu gravei 2 programas, né? Para não ficar muito extenso também. Um deles foi o Flash. Eu até brinquei, né? O desafio bateu ou não no alvo. Por que eu falei isso? Explico. Se a gente pegar o desafio, né? Eu poderia ser meio malandrão aqui, mas aí se você é malandro, é correto na maior parte do tempo, né? E tem uma malandragem outra, você não é íntegro, né? E eu gosto de pessoas íntegras. Mesmo que às vezes a verdade seja um pouco ácida. Então, por exemplo, ontem, né? Primeiro, né? O desafio ele era no mercado à vista, ele não era no mercado futuro. Eu poderia chegar, o desafio era no mercado futuro. Não era, por quê? Porque eu só falei nos stories, não estão mais lá, mas eu jamais faria isso, né? Então o desafio ele foi no mercado à vista. O futuro bateu 121,385. Perfeito. O mercado à vista, ele atingiu Vamos ver aqui. Mercado à vista 120,900. Não bateu. Bola na trave não é gol. Né? Até eu coloquei lá nos stories que o VAR tinha revisado. Quer dizer, o desafio não foi concluído ainda. Né? Então não bateu. Certo? Então vamos ver aqui o que a nossa comunidade acha do... Se não tiver polêmica, não é Top Traders, né? Almir Lima, nosso querido amigo, me mandou alguns e-mails aí. Eu gosto sempre de falar com o Valmir. Acompanha o nosso trabalho há muito tempo, que é uma grande honra e satisfação para todos nós. Ele diz ali: olá professor, passando aqui para parabenizar por mais uma meta quase batida. É tipo o Herrera. O Herrera é um jogador uruguaio que jogou no Corinthians, que era o quase gol. Mas no Corinthians ele jogou bem. 120,900. Ainda resiste ao trabalho, saúde e paz. E eu poderia também dizer o seguinte: olha, pelo estudo técnico que a gente fez, o alvo está aqui, ó. 120,835. Então bateu. Não bateu. Nada resiste ao trabalho, saúde e paz, isso é fato. O Dan Teixeira, um querido amigo que nós temos lá da Bahia. Olá, professor, pode comentar Redor e Aere, claro. Redor, né, inclusive teve seu balanço divulgado, eu achei o balanço muito bom. Só que quando um balanço é bom, não significa que a ação vai subir, quando ele é ruim, não significa que vai cair. Tudo depende do movimento prévio, se estava ou não no preço. Redor, por exemplo, um baita de um balanço, o ativo está caindo, mas a oportunidade, na minha visão, não acredito que vá acionar aqui uma figura baixista, né, tem base aqui, é 49,62, enfim, para mim é oportunidade, que apesar de ser uma barra forte, né, mas pós-balanço tudo pode acontecer, entendo como oportunidade, né, se a gente trabalhar aqui com um gráfico semanal, né, é uma correção natural, né? Depois de acionar o martelo, a ativa estava 37, foi a 5,5, então tá tudo certo. Muito bom. E aí ele pede a Aere. A Aere é uma empresa, uma das mais promissoras no meu entendimento e compreensão. É a Aeres, né? Energia eólica. Um aluno que ficou no grupo muito tempo, no formato antigo que nós tínhamos, ele é um grande investidor desse setor de energia eólica. O semanal é bastante convidativo, né? A simetria nos mostra aqui que o preço pode vir a 8, a 8,50 nas próximas semanas. E no diário não é diferente, né? No diário eu entendo que nós temos aqui, seja ela uma LTB ou em conjunto com a inferior um canal de baixa, né? Não foi rompido, mas vai ser. E eu acho que vai levar junto aqui o 6,13 e acionar um pivô de alta. Então eu penso que está num ponto embrionário ou quase isso para uma compra boa ou muito boa. Marcelo Ferreira sempre passa para enobrecer, elogiar, fortalecer nossa missão.
Obrigado por seus ensinamentos e dedicação, professor Wagner Caetano. É uma honra tê-los comigo. Poder trabalhar e somar é uma dádiva. Hoje eu estou desde cedo aí na luta. Quando eu saio para reuniões externas, é complicado, porque eu fico trabalhando de fora, mas não é a mesma coisa, né? Por isso que eu estou fazendo YouTube um pouco mais tarde. Aí eu fui e voltei. Bem, graças a Deus, e aqui estamos nós dispostos ao trabalho, fazendo umas 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas procurando fazer da melhor forma possível. Mário, e na verdade essas coisas criam hábito, o hábito cria o caráter, né? Então, grande mestre com letra maiúscula, obrigado pela gentileza. É claro que o desafio bateu com sobras. Maravilha, obrigado. Ouvi hoje com atenção o panorama no ar e tive a grata satisfação de te ouvir com voz alegre, cheia de entusiasmo, como poucas vezes eu ouvi. Obrigado. O ano, ele está sendo desenhado conforme a gente planejou, né, Mário? Virou o ano numa condição complexa, né, desafiadora para todos nós. Aí eu falei que nós faríamos como Ayrton Senna de ponta a ponta. E em janeiro, fevereiro e março conseguimos, né? Lucro no mini índice, mini dólar, carteira de ações nacionais e internacionais, públicas ou fechadas. Então a gente percorreu aí 1/4 do caminho o primeiro trimestre, como fazia o saudoso Ayrton Senna. Isso não é fácil, né? Então é só o começo, vamos trabalhar. A gente teve a operação do dólar que foi bem, a Enalta que a gente realizou lucro, e o desafio do 115K, e agora a gente tem o do 121, e quando o mercado fechar a primeira sessão no mercado à vista acima de 121 mil pontos, eu vou considerar que o Siri tirou a última garra da lata, e a gente vai continuar com essa teoria, e juntamente com o efeito bola de neve, o Brasil bola da vez. Logo, parabéns por tudo de bom que você nos traz. Logo após ver o quanto feliz você está, me pergunto se o teu propósito de navegar tudo mais 2023 é realmente verdade. Na verdade, por enquanto, sim. Eu estou estudando uma série de coisas, né? Imóveis de leilão, renegociação de dívida, né? Compra de dívidas para renegociar, metaverso, NFT, me aprofundando um pouco mais em criptomoedas, mas tudo depende. O que eu disse existe um boato no mercado, uma corrente que fala que assim que o mercado à vista atingir os 126K, não vai ter lançamento e que eu vou encerrar. Isso não é verdade. O pessoal da minha equipe, alguns eu até acho que não que eles acreditaram que eles me conhecem, mas talvez prestadores de serviço que eventualmente trabalham lá com eles ou já trabalharam, até vieram me perguntar e... Enfim, isso daí é complicado porque eu nunca disse isso. Né? Da onde que as pessoas tiram essas coisas? Isso é ruim por quê? Porque o aluno fica inseguro, né? E o que eu menos quero é que o aluno fique inseguro, uma vez que a parte mental psicológica é uma das bases dos pilares do nosso trabalho. Então eu sigo até o Réveillon, com certeza, janeiro eu já não prometo. Né? Provavelmente a imersão que a gente vai lançar vai ser a última, mas aí quem entrar nessa última imersão vai poder renovar depois e permanecer no grupo. Essa é a minha promessa. Qualquer coisa que vier a maior eu comunico, mas até o Réveillon eu vou trabalhar com afinco, fúria, sem descanso, como é o meu dever. Não acredito que você vai passar sem essa adrenalina do mercado e sem poder dizer, cheio de orgulho, que o professor Wagner Caetano é o melhor amigo do investidor. Isso é verdade? Pense em tudo isso e não nos abandone. Estou ansioso pela próxima imersão para aprender tudo sobre as cripto. Obrigado pelas suas palavras. O incentivo dos alunos é importante. Tudo é colocado à mesa. E dizer que o professor Wagner Caetano é o melhor amigo do investidor, até papagaio fala. Eu quero ver trabalhar 1 ano sem lançar, sem cobrar nada dos alunos, com a mesma intensidade, investindo, fazendo a rosa girar. Isso prova, né? Então dizer que eu sou o melhor amigo do investidor pode ser pretensioso, mas é a realidade, ok? João Vinícius, boa tarde, nobre mestre, parabéns por acertar mais um desafio. Chegou aos 121 mil pontos, bateu no topo, na resistência, parecendo ter fechado um grande W, está fora da banda. Nobre leitura, está correta. Seria uma possível reversão? Acredito que não. Ainda que momentânea para os próximos dias de semana, eu acho que não, viu, João? Que Deus siga guiando a todos nós, a tendência é de alta. Eu vou até aproveitar o gancho aqui para fazer os ativos fixos, né? Eu vou te falar, por exemplo, como é que a gente trabalha a parte mental. Ontem nós acertamos 2 desafios. Um estendido, o outro a gente carregou. E deu quase 2 mil pontos aí, eu não lembro, somando os dois. Um pouco menos de 2 mil pontos. Hoje, a gente fez uma entrada boa, né? A minha pegou foi a mercado, mas a gente sempre procura melhorar aqui, eu passo o range, né? Então era entre 120 e 400.
120,500 ou abaixo. A minha pegou 120,460. Para vender a 121,060. O que aconteceu? Cara, faz parte do mercado. Né? O mercado simplesmente foi a 121,030 e desceu. É bolsa. Né? E aí a gente vai estender para amanhã. As moedas de Bollinger estão apertadas, o movimento prévio é de alta, e é isso. Vida que segue. Não tem drama, não tem nada. Não bateu por 30 pontos e está tudo certo. Né? É bolsa, a gente está trabalhando, está estudando, está fazendo as coisas como tem que ser feito. Por exemplo, o milho, né? Provavelmente vai ter comando amanhã. Por quê? Porque o milho veio... Esqueçam a operação, foquem no aprendizado, mas a operação também é importante. Eu medi essa distância da parte inicial desse monstrengo aí, que não é nem um canal, é um filhote de canal com cunha. E eu projetei, eu ensinei para vocês aqui publicamente o padrão da régua usando FIBO. Foi milimetricamente no alvo. Então, por exemplo, hoje está subindo, amanhã provavelmente vai ter comando no milho. Né? Então é isso. A não ser que o milho dispare logo cedo, mas se o milho, por exemplo, abrir em queda amanhã, uma leve baixa, provavelmente vai ter comando. Então, pegando um gancho aqui para falar dos ativos que fazem preço, né? Para responder a pergunta de uma forma mais completa, né? Então, por exemplo, ó, a gente tem que observar o mercado como um todo, aquela minha teoria das árvores e das florestas. E pessoal, eu estou gravando mais tarde hoje porque eu estive fora no horário do almoço, só para o pessoal não estranhar, amanhã volta o horário normal de manhã. Então, por exemplo, a Ambev, ela acionou um pivô de alta no rompimento de 14,50 e ela deixa aqui um gap. Então, não é uma entrada ótima. Por que não é uma entrada ótima? Porque o ativo deixa dúvida. Está longe da média, fazendo um pullback na LTB, mas ela pode fechar esse gap e eu vir na média sem mudar a tendência. Quem entra aqui já está mais esticado. Então eu até entraria, mas com meio lote. Né? Aí você pega a B3SA3. Essa daqui, João, ela já vai esticando. Quando o ativo estica, eu vou explicar para você aqui como é que as coisas acontecem, entre aspas, nos bastidores, digamos assim. Então, se eu abrir, por exemplo, o livro de ofertas B3SA3, o que vai acontecer? Eu vou ver aqui compradores e vendedores, tem mais pressão na venda, né? Cada negócio que sai aqui vai desenhando candle. E mesmo distante da média com pressão vendedora, o ativo não cai. Essa vale a pena entrar? Eu entraria, mas com meio lote, já está longe de média, mas mostra resiliência. Agora, quando você tem uma ação aos moldes de Banco do Brasil, ela acionou um oco invertido, perdeu 35,17 para quem é de guerrilha e estopou no 35,15 por ali. Agora ela está num topo anterior, aí eu já compraria o lote inteiro. Então essa é uma questão, porque o que se ensina por aí? Se ensina análise técnica. Então todo mundo pega o mesmo livro, que é aquele livro preto do Márcio Noronha, aí monta o seu curso e fala que é professor. Quase todo mundo faz isso. Então pega o livro do professor Márcio Noronha. Alguns pegam do professor Eduardo Matsura e tem do Flávio Lemos. Aí faz o mix ali e fala que é professor. Porra, isso é mole. O difícil é você traçar as estratégias. Então a análise técnica, a análise fundamentalista, a leitura de fluxo é básico. A imersão técnica, a experiência que a Top Traders é real, ela é a Fórmula 1. Por quê? Porque a gente traça as estratégias e vai para o pau operar na bolsa com dinheiro. Né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil já dá para pensar num lote, está preenchendo o gap. Então tem situações e situações. É por isso que a experiência da Top Traders ela é única, porque ela reúne uma grande caixa de ferramentas que você vai utilizar dependendo da situação. Aí nós temos BBDC4. BBDC4 eu já preferiria, nesse caso, o Banco do Brasil. Ela preencheu esse gap, a gente vai apagar. E eu compraria meio lote também se eu fosse entrar. Porque, por exemplo, comprei meio lote, subiu, tá tudo certo. Desceu, eu tenho margem para manobrar, forma um bom médio. Esse tipo de preço médio ele é interessante. Ele é inteligente.
Aí, Itaúsa, eu não acredito numa entrada ótima por aqui. Se eu fosse fazer, faria com meio lote. Itube, idem. Né, atingir um alvo de curto prazo. Para quem é trader de guerrilha, até alguns swing traders está no ponto de realização. Aí, queridos, nós vamos ter Sambi. Depois, Sambi, por exemplo, é uma ação que nós carregamos em carteira. Para carregar, faz sentido. Para entrar agora com o lote inteiro, não. Se eu fosse entrar agora, entraria com meio lote. Ah, professor, mas eu entrei com meio lote e o ativo disparou. Legal, você ganhou com meio lote. Se ela cai, você tem margem para fazer a manobra e compor um bom preço médio. Aí a gente vai avaliar aqui BPAC. BPAC já é um caso diferente. Por quê? Ela tem uma correção mais severa se aproximando de média. Ó. Tem alguns topos aqui, por exemplo, 26,30. E tem a cabeça do pivô, a 26,01. Onde ela foi? 26,00, 26 bola a bola, quando dizem os mais antigos. Então aqui eu tive um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Correto? Pessoal, eu só vou dar uma pausa no equipamento aqui, eu já volto. Um segundo. Eu tô de mudança, eu tô gravando aqui de casa, a Live Seca tá dando o alarme, depois eu sei o que fazer já. Senão fica incomodando aí ao fundo. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo. Então essa, por exemplo, tá na cabeça do pivô. Daí faz sentido para quem tava de fora entrar com o lote inteiro, ou quem quer reforçar a posição. Aí nós temos pose 3, que é uma das nossas grandes apostas, sim. Ela não é uma esposa, mas ela é quase uma noiva. Correção natural, 0,96, tudo certo. Essa eu já não entraria com lote inteiro, entraria com meio lote se eu tivesse de fora. Certo? Então acho que eu respondi aí a pergunta do João. Então o índice, ele reflete, né, a composição dos ativos e é isso, querido. Mário Sérgio Rodrigues. Olá, mestre. Gostaria de parabenizá-lo hoje. Pessoal, quem vai ser campeão paulista? Palmeiras ou São Paulo? Eu acho que o São Paulo vai ser campeão paulista. 29 de 3 de 2022, somando o day trade estendido e day trade de hoje, fizemos 1.700 pontos. Deixa eu ver quanto que deu o meu aqui, porque o nosso preço médio às vezes ele varia por causa do momento da entrada. Às vezes vocês pontuam melhor que eu e às vezes eu pontuo melhor que vocês. Na média, né? O meu deu 1.775. Geralmente o Mário pontua melhor que eu, dessa vez eu ganhei do Mário, ganhei o almoço. Mário é um querido amigo, sempre presente. Fantástico, pouca gente faz isso. Eu acho que é verdade. Eu já dei treinamento em banco, em corretora. Você chegar num banco, numa corretora, você falar que você fez de verdade isso num dia, os caras não acreditam. Eles só acreditam se você mostrar a nota. Eu te falo isso porque eu já fui muitas vezes em corretora de treinamento. Outro dia eu estava na corretora Genial. Aí eu tinha feito um pouquinho mais que isso. E quando eu comentei, o pessoal falou, putz, Wagner, né? Tipo assim, né? Eu peguei, eu não quis constranger ninguém, mas eu abri o celular. Aí todo mundo arregalou o olho. Isso é legal porque isso daí vira história, né? E não foi na Genial, mas certa vez eu fui numa corretora. No texto depois parecia que eu fui numa condição de afrontar, só que isso nem passou pela minha cabeça. Eu fui numa corretora e eu mostrei uma operação também, uma com ações e uma com, acho que com mini índice. E o pessoal dessa corretora é muito amigo da galera de uma casa de análise, de research famosa aqui no Brasil, e virou texto da newsletter deles 1 ou 2 dias depois. E, porra, me descrevia direitinho o meu tênis, a minha calça, a forma que eu estava vestido, o meu cabelo, o meu relógio. Eles faziam 80% de elogios, mas, por exemplo, estava bem claro ali no texto que eles me consideravam uma pessoa extremamente arrogante. E estava ali no texto também que eles consideravam que eu me vesti dessa forma para fazer uma afronta em relação ao dress code da corretora, o que não é verdade. Mas como 80% foram elogios, está tudo certo. Né? Mas teve essa história, já faz um tempo já. A gente estava lendo, aí o pessoal da minha equipe falou, Wagner, você leu a newsletter de tal empresa de hoje? Li.
que você achou? Aí os pensamentos já estavam ligados, né? Pois quando a bolsa foi contra o racional, você não nos abandonou, seguiu sempre de mãos dadas conosco, é isso aí. Espero que logo tenhamos a imersão 14 para termos de novo contato direto com o nosso mestre, ouvindo seus ensinamentos online. Será um prazer ministrar mais uma imersão e o aluno por aqui é a nossa razão de ser, então não poderia ser diferente. Querida amiga Eunice Nunes, bom dia Wagner, será que o índice vai dar uma respirada e corrigir um pouquinho de continuar a escalada? Acho que ele fez isso na segunda, hoje está acontecendo no intraday. Estou pensando em iniciar a posição em Ambipar, o que acha? Vou ver agora. Acho que faz tempo que a gente não estuda esse ativo, né, Eunice? Então vamos ver. A Eunice está sempre presente, prestigiando, a gente agradece a participação dela. E, olha, o caso de Ambipar, né? Eu gosto da empresa, gosto do ativo, dos seus fundamentos, tem uma ótima liquidez. O que essa ação fez? Houve a formação de um fundo mais alto que o anterior, o que configura, deflagra o padrão da alavanca. Certo? Muito bem. E esse negócio, pessoal, das pessoas se comportarem de forma covarde, fugirem da raia, é muito comum, né? Muitos professores estão voltando agora. Lembra que eu falei, quando o mercado bater 120 mil pontos, todo mundo corre de volta? Dá uma de professor, de entendido. Tem que perguntar pro cara, onde é que você estava esse tempo todo, do final do ano para cá? Né? Onde é que você estava? Estava escondido? Deve estar aparecendo na boa? Né? É a mesma coisa, você tem, por exemplo, uma tarefa. Sempre tem aquele que se esconde. Né? Você tem uma obrigação, você tem um dever, muitos se escondem, se acovardam. Enfim, na bolsa não é diferente. Então você conhece o caráter dos players, dos professores ou das pessoas na tua vida em geral. Quando você tem uma diversidade, quando a cerveja é gelada, tem piscina e churrasco, todo mundo é amigo. Sim ou não? Então a Ambipar, por exemplo, ela se enquadra numa situação mista. Eu vou explicar por quê. Simetria remete a 42, padrão da alavanca. Aqui, ao romper 35,15, ela acionou um pivô de alta. E agora ela corrige, só que ainda está longe das médias. Eu entraria com meio lote. Sendo bem objetivo, eu compraria metade hoje ou amanhã e a outra metade na sexta-feira. Talvez no horário do almoço, ali quando tem uma liquidez reduzida. Você consegue trabalhar com tranquilidade, observar bem o ativo, de repente olhar um livro de ofertas para encaixar uma ordem. E aí ela tem aqui um triângulo, né? Provavelmente será rompido nos próximos dias. Não acredito que seja aqui, é um engolfo, tal, acabou, o ativo vai virar. Não, se corrigir a oportunidade. E aí o Arthur Souza, boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo. O senhor acredita numa possível correção nos próximos dias? Não acredito, considerando a subida quase em linha reta desde os 100K, não acredito. E já emendando, acho possível que possamos virar a mão para venda e lucrar com sua possível correção? Sim, nós vamos virar a mão para venda e lucrar com uma possível correção, mas não agora. Né? Então, sendo bem objetivo, é um querido aluno Arthur, está conosco há muito tempo. Não acredito numa correção significativa, eu acredito mais numa correção no tempo. Talvez a gente veja o mercado meio truncado nos próximos dias. Marcel Fernando Bonassi, obrigado pela resposta, caro professor, caro aluno, querido amigo. A gente que agradece sua ilustre presença sempre por aqui. Odile, mestre, na verdade somos irmãos de batalha. Eu agradeço os elogios, fico muito honrado e feliz, mas nós somos irmãos de batalha. Home Broker é a nossa arena. O Marcel, de fato, Ibov não reverteu. Eu não acredito que reverta, viu, Marcel? Eu acredito que ele fica corrigindo no tempo. Em alguns momentos dá um susto, mas volta. No futuro bateu com sobras, obrigado pela bondade aí, o Mário Suspeita, um grande amigo que nós temos. E o que ele diz ali? Grande mestre, eu aí outra vez. Você tem espaço aqui sempre. Se Emiglu romper 767, tem parada nos 14, vamos ver. Emiglu me lembra Peru, acho que por causa do glu-glu. Toda vez que eu vejo Emiglu, me lembra Peru. Magazine Luiza, meu filho tem um monte. Gráfico diário, 767, onde que seria aqui? Seria aqui? É 767 mesmo? Onde que tá? 767. Deixa eu ver no semanal se eu acho esse ponto. 741, talvez você use o gráfico ajustado ou não por dividendos, mas seria essa resistência aqui? Eu acredito que sim, porque ele vai ter parada só a 14,26. E esse ativo é capaz de fazê-lo. Mas é aquela história, né, Mário? Por exemplo, você está comprado, mesmo que ela não vá a 14, se ela for a 10, já é um baita lucro. O que me chama a atenção,
teu comentário foi muito inteligente, você deve ter visto esse gap aqui, é que ela fecha gap a 13,12, né? Então a gente pode ter o padrão do farol, onde o gap atrai o preço como um imã. Então, muito boa a sua pedida. E aí tem o Luiz Gouveia, nosso querido companheiro aí da batalha. Seja bem-vindo, saúde e paz. Ele diz o seguinte: Wagner, pode analisar, na verdade coloca boa tarde, ele não diz Wagner, senão vão achar que eu estou lendo outra coisa aqui. Ele pede Natura, pode fechar o gap aberto em novembro? Eu já respondo que sim antes de olhar o gráfico. Por quê? Porque eu estava estudando ativo de manhã. Hoje eu acordei bem cedo, peguei uns 20 ativos aqui, destrinchei, olhei fundamentos. E aí o pessoal fala, nossa, mas o professor começou cedo a olhar ativos, depois ele foi para cá, pessoal. As ações viram hábitos, aí você perde a preguiça. A preguiça é um dos piores defeitos do ser humano. Você tem esse hábito, você pega e para você é normal, você tem o prazer em trabalhar. Então você está vendo o gráfico, você está vendo mensagem de aluno, você se comunica por e-mail, grava, vai lá, faz uma coisa, faz outra e acaba virando um hábito. Não tem problema. Outro dia o pessoal escreveu que eu tinha que trabalhar menos, vivem falando isso, né? Não tem nada a ver, isso daí vira hábito, não é um problema, né? Eu não gosto muito, por exemplo, de ficar em obra. Não gosto. Eu vou na obra, se eu puder ficar lá 3 minutos e sair, eu fico. Hoje eu fui ver, por exemplo, um negócio, fui ver uma obra, eu acho que eu fiquei dentro do apartamento, cara, 2 minutos. Eu entrei, olhei um item, outro item, fui no banheiro para ver um negócio, olhei, tchau, e fui lá no Banco Santander fazer uma transação. É um negócio que eu não gosto. Eu gosto do processo, fazer as planilhas, compra de materiais, contratação, coloca para alugar, mas ficar ali na obra muito tempo, eu acho que é invasivo em relação aos profissionais. É um saco, eu não gosto. Né? Eu gosto de todo o restante do processo, estar ali, mas, apesar de eu gostar, se eu tiver que carregar saco, eu carrego. Se eu tiver que ajudar a colocar um revestimento, eu ajudo. Se eu tiver, por exemplo, que pegar os materiais no depósito enquanto o profissional está fazendo uma outra coisa, eu vou e pego, mas eu não gosto dessa parte. Agora, tudo que envolve o mercado financeiro, a bolsa de valores, na verdade eu não gosto, eu adoro e amo. O contato com o aluno, tirar dúvida, responder, gravar, trabalhar, ver ativo, aí eu tenho um amor muito grande por todos os itens do processo, sem exceção. Por isso que eu falo que a bolsa de valores, o contato com o aluno, que muitos têm pavor, alguns professores só fazem pelo dinheiro ou pela vaidade, é o meu recreio, porque é aquilo que verdadeiramente eu gosto de fazer. Ok? Mas eu gosto das obras também. Não é que eu não goste, mas é um negócio que eu gosto de fazer jogo rápido ali. Eu acho que o profissional não trabalha da mesma... Enfim, aí eu fui, falei o que tinha que fazer e tá tudo certo. Aí eu prefiro delegar para profissionais que trabalham comigo já há muito tempo. Querido, eu vejo um eixo de W a 26,73, tem uma resistência a 28,08 que não segura se romper 26,73, está fazendo um charme aqui para romper. Então acho sim, pode fechar esse gap, esse é o nosso objetivo, ok? Então, e o negócio da bolsa, quanto mais você interage, mais você aprende, e é muito bom. Eu deixei como balanços corporativos aqui para estudar, eu fiz muitos nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui está escrito carteiras mais futuros, mas tem vários balanços, ó, para vocês terem uma ideia. Isso eu gravei ontem à noite, acabou o Jogo do Brasil, eu peguei e fui gravar. Qual o problema, né? Não tem nesse, não mata não. Tá um pouquinho lento para abrir aqui. Qual o problema de gravar um vídeo depois do jogo? Isso daí não mata ninguém. Depois você vai, toma um banho, faz uma soda aqui, toma, come alguma coisa, pega um livro, tá tudo certo. Marcos Pereira, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Parabéns pelo Day Trade, mais um no alvo. Seguimos firmes na luta e rumo a 126 mil pontos. Quando fechar o mercado à vista acima de 121 mil pontos, o Siri vai ter tirado a última garra da lata, a garrinha do Siri tá presa na lata. Fúria, aí o pessoal fala para o professor, mas você coloca a fala do Siri na lata, coloca um caranguejo no Telegram. É só me dizer onde é que tem um emoji de Siri que eu mudo. É o mais parecido que eu achei. Então, por exemplo, olha que vídeo caprichado. Eu falei da carteira Ouro, Imersão Pocket, Fly USA, pedidos do YouTube, o balanço corporativo, Ninja 3, SBFG3, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Melius, Qualicorp e Redor. Agora eu vou fazer Semig e Alliance. Então a Alliance está aqui, alço 3.
A minha preferência do setor, eu não nego que é BR. Não é só por causa da fusão, do negócio da venda, não. Eu acho que tem fundamentos melhores. Eu compraria, por exemplo, o BR Malls, mas a Alço 3 não é ruim. Na verdade, se uma subir, dificilmente a outra não vai fazê-lo, né? Está um pouco mais esticada. Então é uma correção que gera oportunidade, está em topo anterior. E aí tem CEMIG, uma das melhores ações do setor elétrico. Né? Para o alto e avante, veio no topo anterior e respeitou, deve continuar subindo. Aí a média vai se aproximando do preço. Ela está pendurada na de 5, a de 21 vai aproximando aqui, daqui a pouco faz uma proteção. Então, balanços feitos. Vou ler o restante dos comentários. Eu já fiz alguns ativos fixos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva para falar aqui para vocês. Eu acho que não. Caramba, tem... Meu WhatsApp bombando aqui, depois eu olho. Olá, mestre. Acompanho suas lições desde janeiro e apesar de ser investidor recente, já passei por fortes períodos de turbulência, necessários para o exercício da resiliência. E agora, colhendo os frutos. Parabéns. Quanto ao varejo, estou em Gemate. Somos dois, então. Ela é uma das esposas e tem peso 2 nos portfólios. É a única ação que tem peso 2. Mas queria saber se vale me expor mais ao setor no momento que apresenta valorizações positivas nos últimos pregões. Gostaria de saber qual está mais interessante. Ótima pergunta. Eu já falo que é a Mer, daí eu vou explicar por quê. Eu já fiz MGLU, né? Comentei sobre o ativo. Por exemplo, Via, que já foi esposa, né? Via Varejo, agora é só Via. É um gráfico interessante, sem dúvida, está apontando para cima, mas os fundamentos de Gemate são mais descontados. Agora, tecnicamente, pensar em entrar em Via faz sentido. Ela está prestes a romper uma linha de tendência de baixa. Isso aqui é um canal. Ou quase um canal, um filhote de canal com alargamento. Canal quando as retas são exatamente paralelas. Mas aí você põe Gemate, né? O ativo tem um gráfico bem parecido. Mas os fundamentos são mais descontados, então acho que tem um potencial melhor, mas acho muito difícil uma não sobe, a outra fica, porque os drivers são os mesmos, né? Quando o mercado cai muito, mistura-se pérolas com pedras e tal, e nesse meio tempo a Via melhorou um pouco os fundamentos, sim. Só que aquele caso, né, Martins, a Mer já foi, né? Então, para pegar a inflexão, a Mer, nesse momento... Se for para responder entre as três, eu preferiria a Mer. Mas aí a gente está comprando praticamente a tendência, ciente que ela pode corrigir forte. Por exemplo, é uma ação que pode cair 10%, aí se o mercado, por exemplo, tiver um movimento de queda, depois provavelmente volta. Mas se o mercado continuar em alta, é a que deve subir com mais violência. Na dúvida, compra meio a meio, metade Via, metade a Mer. Mas eu compraria tudo em Gemate, tanto que fizemos e tem peso 2. Marcelo Fernando Bonassi, caro professor, bom dia, parabéns pelos 121 mil pontos, mesmo que não fosse cravado no 121, obrigado. Ao meu ver, já teria valido, pois o que importa é acertar o movimento direcional, faz sentido. Se não me engano, sua previsão foi feita quando o Ibov estava 107, 108, aí teve o desafio do 115, a gente acertou, depois a gente montou esse dos 121. 13 mil pontos do mini índice, ou mesmo vários papéis, é um bom bocado, show, obrigado pela tua gentileza, amizade e reconhecimento, vamos em frente, firmes na luta. Querido amigo Antoninho Preusler, bom dia professor, poderia estudar a Alpa 4, por favor? Claro. Ela teve uma queda de 65%, mais do que no Covid, apenas em 3 oportunidades teve queda mais 60%, olha que informação interessante que o nosso amigo nos traz. No histórico do papel, teve apenas uma queda de 80% em 2007 e 2008. São informações estatísticas importantíssimas. Chegou perto de 60% de queda. Em todas as quedas grandes que teve, o preço voltou a romper o topo anterior. Esse tipo de informação justifica aquilo que eu falo para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? Falem da Top Traders, né? Mas principalmente atuem na área de comentários. É muito importante porque são várias cabeças trazendo informação e isso reforça e fortalece, né, enobrece a nossa comunidade. Na semana retrasada fez um engolfo de alta, rompendo a LTA. Para quem não sabe, a LTA é a linha de tendência de alta.
Para quem gosta de OBV, ele já rompeu o topo de dezembro, quando o papel estava 40. Qual a sua opinião? Maravilha. Então vamos falar de ALPA 4. Eu vou te falar como é que a gente usa, mais ou menos aí como é que a gente usa o OBV. Então a ALPA 4 é a Alpargatas, eu sou fã da marca. É uma empresa excepcional. E tem muito espaço para subir, né? Eu vejo aqui um rompimento falso de 21,82. Certo? Ela rompeu um eixo a 24,80. Perfeito? E o OBV? O OBV a gente particularmente não usa. Eu uso volume com média de 21. Não rompeu, mas pode romper. E acho que vai romper. E eu faria o estudo complementar, Antoninho, com a volatilidade histórica. Tá 4,10. Uma volatilidade de 4,10 é uma volatilidade histórica alta, que pode fazer um movimento forte e impactante no ativo. Certo? E as médias são cruzadas em modo comprar. Assim eu atendo todos os nossos queridos amigos. Comentem, participem. Isso é muito importante para que nós possamos evoluir e aprendermos juntos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu estava fazendo os ativos fixos, né? Eu devo ter chegado... Eu cheguei aqui nos índices, né? Então eu vou falar de IFNC, que é o índice do setor financeiro. Tem essa pausa absolutamente normal, aproximação de média e preço. Quando eu digo média de 21, ele está ancorado na média de 5. É claro, né, esses movimentos impedem algo mais robusto no mercado, até no próprio ativo, mas é uma pausa provavelmente para continuidade no movimento de alta. Aqui, eu não acredito que prospere o IMAT na perda da CLTA. Está respeitando a média, que é o cenário que eu acho mais provável. É possível imaginar um ombro, cabeça, ombro invertido, só que eu vou apagar para fazer um estudo com FIBO. Então eu vou traçar retrações de Fibonacci. Vou traçar aqui retrações de Fibonacci. Eu nem vou fazer milimetricamente. Aqui, ó, 6 e... veio na retração de 50% e respeitou. É isso. Aí tem o índice do setor imobiliário, o movimento bateu ali no 804 com 13, está corrigindo no tempo. Claro, isso impede uma estilingada, aquela escalada do mercado, mas é normal, né? É aquela história de renovar o sangue que eu falo, trazer novos players para o ativo. Ok? Então pode ter algum tipo de correção, seja no tempo ou no preço. E nós temos o índice do setor de energia, que está esticado. Acredito que essa média vá subindo e tem algum espaço para correção no tempo e no preço, sim. Sem novidades. E Small 11. Caramba, será que esse gráfico aqui está certo? Ela chegou a bater 117,13 hoje, será? Vamos ver aqui. Small 11. Sim. Olha que loucura. Né? Respeitou o topo anterior, baita oportunidade de compra. Né? Já deu, até agora mesmo no espaço que ela trabalha, 1,57 de queda. Legal. Aí nós teremos Petro. Petro mira ali o 34,60. Principalmente depois rompeu o 32,60. Acho que vai vir aqui sim. E o que reforça a minha posição seria esse estudo, ó. Está rompendo uma linha de tendência de baixa, além do pivô. Vale está respondendo ao minério, ombro, cabeça, ombro invertido. Provavelmente testará 99,43. Acredito que ainda essa semana, talvez amanhã, sexta-feira. 99,43. E aí temos China 11. Eu até comentei que é doidão mesmo, comprou ontem, só vai trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior. A Icuri está amadurecendo para buscar 8,60 numa paulada só, na minha visão e interpretação. Melk
Normal, pessoal, a correção, né? Trabalhando na parte alta no Marubozu, distante de média, vai amadurecendo para uma nova movimentação. Teve uma informação importante sobre local web, eu passei para vocês pelo Telegram. Qual que é o caminho mais natural para essa belezinha? Rompimento de 10,65 e a continuidade do movimento de recuperação. Perfeito? Aí nós teremos Gerdau, GGBR4. O ativo já cansou, 33,60 alvos, chegar ali a gente vai realizar. Eu entendo que vai buscar em abril, não duvido que seja na próxima semana. Para a gente calcular o preço médio vai ter que descontar os dividendos, isso é o correto, ok? E os juros eles foram no alvo, simetria em A. O que é a simetria em A? Seria isso. Exatamente isso aqui, ó. Simetria em A. Aí cumpre, o pessoal vai lá, realiza lucro e repica. Vamos ver se é um repique mesmo com base nas médias. O WDO, que é o dólar, se eu tivesse vendido, já teria realizado lucros. Pode ter algum repique aqui, eu ficar de lado. Eu não sei se tem um spread que justifica uma exposição no momento, né? Ele rompeu aqui um canal, então tá um pouquinho mais para compra do que para venda, né? Se a gente trabalhar com o petróleo, um estudo que a gente utiliza aqui no TradingView, ele veio aqui na base do canal, então teoricamente cumpriu o alvo. E aí nós teremos o Ibov, que está subindo devagarinho, a média de 21 vai subindo, movimento normal. Mesma coisa o BOVA11, não esperem grandes movimentos no curto prazo, pelo menos para cima. Deve subindo tipo uma tartaruga, tranquila. Tartaruga vai subindo, a mini índice vai subindo. Será que bate no alvo do day trade hoje, 121,060? Talvez. Se não bater, a gente carrega para amanhã e estende para amanhã. Então, ó, vejam como as bandas de Bollinger estão justapostas no intraday, né? Perdeu bastante volatilidade. É normal, porque no diário a média está distante do preço. E é isso. Então vamos ver aqui, né? Bolsa de Xangai. Um sinal importante, tanto no gráfico semanal quanto no diário. Muito provavelmente vai acionar um pivô de alta rompendo 3,279, 3,280. O índice Nikkei fez o que tinha que fazer. Foi na LTB, agora vai ficar estressando esse topo anterior enquanto a média sobe. Minério de ferro caminha para $170, provavelmente no início da semana que vem. Mas se der uma louca lá no mercado da China, amanhã ou depois bate nesse patamar. Aqui, ó, 171. E o petróleo mostra resiliência, né? Se ele acionar aqui o Doji a 114,79 houver um fechamento, pode voltar nessas máximas, mas eu acho mais provável uma congestão. Agora, tem um ombro, cabeça-ombro invertido aqui no Brent. Mas se tiver um arrefecimento Rússia-Ucrânia, acho que dificilmente vai continuar em alta. Dificilmente. Títulos de 10 anos americanos em queda é bom para as empresas tech. Se eu tivesse vendido aqui em cima, meu alvo seria 2.200. Eu acredito que busque esse patamar. O índice Nasdaq em queda, mas movimento normal aqui em topos anteriores. Pode continuar esse movimento? Pode, mas não uma inflexão, uma correção. Mesma coisa o S&P e o Dow Jones. Aí nós temos o VIX. O VIX deu o que tinha que dar, já veio no alvo ótimo aqui, que é essa base, né, a 19,93 zona LTA. E nós temos o BZQ, que vai escorregando aqui sem grandes sinais de mudança. E a WZ, correção absolutamente normal, enquanto a média de 21 sobe, a de 5 está protegendo o preço. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante, o alvo no curto prazo 7687. Ela é sempre diferentinha, né? Tá subindo hoje. E a de Paris, movimento normal, ó, tem topos anteriores para respeitar, a média de 21, Eurostock 50, a mesma coisa, ó, tá no topo anterior, média de 21 não, de 5. Tá, ó, a média de 5 que é a verde, aqui Eurostock 50, média de 5 e topo anterior, ó, 3949.9. Aí nós temos o índice DAX, mesma história, ó, topo anterior, deixa eu entrar as médias aqui. Bom, topo anterior, média de 5.
E o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, eu acredito muito aqui no rompimento do pivô a 1119,6. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, dá sinais que vai perder esse suporte e mergulhar. E nós temos o Ibovespa em dólares para o alto e avante, média de 21, vai aproximando e vai subindo, né? E a de 5 por enquanto segura a onda, é normal, correção no tempo ou no preço. Para a gente finalizar, pessoal, falar um pouco de fluxo, né? Nós temos aqui um saldo de 25 bi 366,458 até o dia 25. Porém, entretanto, todavia, vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Eles voltaram a comprar no último pregão, sobre o qual nós temos notícia. Então vamos ver aqui. Ó, investidor estrangeiro ingressa com 1,043 bilhão na B3 de 28 do 3. Então é isso. Será que batem o recorde agora no mês de março? Veremos. Então é isso. Acho que eu falei de tudo, tá tudo certo. E seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Pessoal, hoje vai dar São Paulo. Valeu!